Olá pessoal, professor Luciano Araújo, cursos Projetar. Vamos agora criar o nosso eixo 3D, né? Através do 3D que nós vamos desenvolver agora, nós iremos tirar algumas informações 2D do eixo 3D, tá certo? Então nós iremos aprender a utilizar o Flatshot, iremos ver também um outro recurso aqui no AutoCAD, né, que está aqui disponível. Embora eu observe que nem todos utilizam, né? Bom, no caso do eixo aqui, para nós desenvolvermos o 3D, como se trata de um eixo cilíndrico, né? E no caso de uma revolução de 360, né? Nós vamos utilizar exatamente a opção dentro do nosso AutoCAD, né? A opção 3D, chamada Revolve, né? Então ele vai criar uma revolução aí, né, de 360 graus. Para nós realizarmos o 3D, deixa eu falar, né? É necessário a gente termos um contorno da peça totalmente definido, né? No caso, por exemplo, numa forma polyline, numa única linha, tá? Para que o sólido possa então ser gerado. Se tiver quebra de linha, não vai gerar um sólido, sim vai gerar um 3D aramado, né, com linhas soltas, né, linhas explodidas. Nós não queremos isso. Queremos uma polyline para realmente realizar aqui, então, um 3D sólido, tá certo? O que eu vou fazer aqui agora, o que eu estou fazendo, eu me recordei que nós também vamos ter que fazer o rebaixo, né, do caso da onde vai entrar a chavetinha aqui, né? Então esse aqui, ele é um rebaixo. Eu estou simplesmente aplicando o comando mirror, né, de espelhamento, porque eu apaguei a de baixo, né? Então eu preciso ter aqui, olha, tá vendo? E eu vou criar uma cópia, ou eu posso até mesmo utilizar ela aqui, olha, comando move, M-Enter, na linha de comando, né? Foi sugerido aqui para mim utilizar um recurso aqui, né, por alguém que assistiu uma de nossas aulas, porém eu esqueci o nome do recurso. Eu acabei respondendo a pergunta dele, porém só se eu achar novamente, que eu preciso pesquisar aqui e achar quem foi que me deu essa dica aí e qual é o nome desse recurso aonde eu posso, né, onde eu posso estar citando aqui as teclas de atalho e automaticamente também vai aparecer o texto aqui, né, das teclas. Então, nós precisamos ter esse contorno todo aqui. Eu tenho duas opções. Vamos lá, vamos trabalhar com uma delas. Vamos trabalhar com a primeira, que é apagar, no caso, por exemplo, né, apagar. Não posso também deixar linha sobre linha, né? Então isso é importante. Não posso ter uma linha sobre outra linha, que aí já dá BO. Né? BO que eu quero dizer, né, que não vai dar certo. Então aqui eu vou tirar aqui, tá? E onde eu posso simplesmente trazer aqui com o mouse, tá vendo? O que eu faço? Eu clico no grips, né? Ele de azul ele fica vermelho, eu clico e puxo. Aqui, ó, tá vendo? Seleciono a linha, clico em cima do grips aqui, ele ficou vermelho, eu puxo até onde eu quero e torno a clicar novamente, tá certo? Então, o que eu estou fazendo, na verdade, é procurando manter somente a linha externa do contorno do eixo. Dessa forma eu consigo gerar aqui, então, o meu 3D. Tá? Então, vamos lá. Estamos aqui definindo, já acabando, né? Então, tá. Pronto, eu tenho o contorno do meu eixo. Tenho aqui a chavetinha, né? Onde vai a chavetinha. O que eu preciso, na verdade, agora é unir, né? Eu posso até apagar isso aqui, que isso aqui também não me será útil. Se eu clicar, tá vendo? Observa que as linhas elas estão separadas, né? Elas estão como se tivesse feita individualmente, né? E de fato foi. Então nós vamos utilizar aqui um recurso chamado Join, que é esse aqui, olha, tá certo? O Join ou J na linha de comando, J Enter, também eu acesso, né, essa ferramenta. Então vou selecionar todo o objeto e dou um Enter.
Deixa eu observar se de fato ele uniu toda a minha geometria, no caso do eixo. Não, observa que ele interrompeu aqui, tá vendo? Se eu clicar aqui, tá vendo? Então tudo indica que eu tenho duas linhas agora, né? Duas linhas, duas polyline. Vamos novamente aplicar o comando join e ver se agora eu consigo unir essas duas polyline. Pronto, agora sim. Observe então que eu tenho agora um objeto polyline, tá certo? O que é isso, professor? É uma linha contínua, tá vendo? Uma linha contínua, ela não tem interrupção, ela vai até o final dela aqui. Com isso aqui eu já consigo então desenvolver o 3D apenas com o contorno do eixo, tá? E para mim realizar esse 3D eu não necessito, veja bem, isso aqui é o Workspace, é exatamente a ferramenta que faz a transição de tela de trabalho, que nem, por exemplo, nós estamos aqui na área de trabalho Drifting e Annotation, né? Se eu vier para cá 3D Basic, ele vai mudar totalmente o AutoCAD para um AutoCAD 3D, aonde as ferramentas serão somente para, obviamente terá algumas ferramentas 2D, mas a que vai predominar são ferramentas para executar um 3D, né? E aí nós vamos ter os sólidos, né? Edições de sólido. E o 3D Modeling já é um 3D mais, digamos assim, com mais recursos para quem quer trabalhar a parte de animação, tá? Quem quer fazer animação, fazer um bonequinho e tal. Eu acho besteira que o AutoCAD ele não é específico, né? Existem outros softwares específicos para a área de animação. O 3D Max, tem o Rhinoceros e outros mais. Então vamos lá. Eu não vou intercalar entre áreas de trabalho, eu simplesmente vou buscar o 3D aqui mesmo na minha área de trabalho 2D, clicando nessa setinha, aonde é aqui a Quick Access, né, barra de acesso rápido, né? Então nós vamos clicar aqui, ó, a setinha, Show Menu Bar, que significa mostrar a barra de menu. Aí vai aparecer uma outra barra de menus, tá? E essa barra de menus eu posso clicar aqui em Tools, ferramentas, né? Paletas, ou melhor, Toolbars, AutoCAD, e eu vou buscar aqui agora Solid. Tem Solid Edit e tem, deixa eu ver, qual é a mesma ferramenta de sólidos mesmo? Tem a edição de sólidos e tem a ferramenta chamada, vamos buscar aqui, objeto Modeling, isso, modelagem, tá? Ferramenta de modelagem, certo? Olha aqui, ó. Tá? Ela aparece numa toolbar flutuante e só repetindo, ó, Tools, Toolbars, AutoCAD e Modeling, tá bom? Vai aqui, ó, Modeling. Vai aparecer essa barra, que é a barra de sólido, tá? Eu posso clicar aqui nesses pontinhos aqui, bem no cantinho da barra. Com o botão, o dedo apertado, né, do esquerdo do mouse, eu posso arrastá-lo e posicioná-lo em qualquer direção, ou aqui na minha esquerda, na minha direita. O fato é que, vou tirar aqui, porque o que eu preciso na verdade são essa ferramenta aqui, vou deixar aqui mesmo. Então essa é a ferramenta Revolve, que é a que vai criar uma revolução com base em uma linha central, tá? Lembrando, eu apaguei a minha linha central do meu eixo. Ah, isso não vai impedir de criar um objeto 3D? Não, não vai impedir. O que eu preciso, na verdade, é uma referência. Então, vou clicar aqui em Revolve, ele pede para selecionar o objeto que vai revolver. O objeto seria o eixo, selecionei, dei um Enter. Agora ele pede para escolher o axis, né, o centro, né, da revolução. Então, eu vou clicar nesta ponta do eixo e nessa outra ponta. Tá, automaticamente eu já estou enxergando ele já, só que de uma forma aramada, certo? E eu vou dar simplesmente um clique, né? Fechou. Para você enxergar melhor, aqui eu vou mudar aqui de 2D wireframe, né, o aramado, para um estado de conceitual ou shade edges, sombras e arestas, né? Então estamos aqui, ó, pronto. Certo? Então nós temos aqui, opa, deixa eu ver o que ocorreu aqui. Ah, não concluiu aqui o 360 graus, né? Então vamos dar um Ctrl Z,
Vamos retroceder, processo. Vamos fazer aqui de novo, revolve, seleciona, dá um Enter, clica numa ponta, clico na outra, certo? Aí ele está pedindo, especifique o ângulo de revolução, 360 graus, 360 graus. Eu estou repetindo aqui o que na verdade já se encontra ali na linha de comando, pronto, Enter. Vamos aqui, mudar aqui, ó, a visualização. Novamente sombras e arestas e agora sim, tá? Eu acredito que é porque eu não confirmei os 360 e dei um Enter. Então por isso que ficou aquela fatia aberta ali. Feito isso, agora nós temos que posicionar estes rasgos aqui, né? Exatamente no centro, aqui no eixo aqui da peça. Eu poderia fazer isso de várias formas, mas eu vou fazer da forma que eu acho mais interessante, que é aproveitar que já está na posição aqui certinho, e vou movimentar isso aqui para cima da peça. Então, a distância aqui, eu quero só saber a distância. DI é a tecla de atalho para a distância. A distância é Y, você vê que eu cliquei no centro do eixo e cliquei no centro, aqui no caso, peguei exatamente o centro do nosso, onde que será, né, o nosso boleado aqui e onde será feito a subtração na peça. Eu cheguei à conclusão em Y que a distância é de 64,9176. Então eu vou mover simplesmente para colocar em cima da peça, né, 64,9176. Comando M de Move, né? Seleciono, dou um Enter, clico, puxo para baixo, 64,9176. Ok? Parece que sumiu, né? Na verdade ela está dentro da peça. Então eu tenho, aqui eu vou jogar em aramado de novo, 2D Wireframe. Então eu tenho esse objeto. Ele precisaria estar exatamente na face, né? Vamos colocar aqui de novo na aresta. Bom, tecla de atalho para chamar essa mudança aí de característica aqui da nossa peça é VS, tá? VS. Digito VS, olha aqui, ó, VS, Enter, certo? E aí aparecem as opções, aqui, ó, novamente, VS, Enter, aparecem as opções para mudar a característica aqui da minha peça. Se eu quero sombreado, se eu quero aramado, né? E se eu digitar S novamente, ele vai trazer aqui, ó, sombras. Mas se eu vier aqui VS, Enter e colocar, por exemplo, W, ele vai mostrar em aramado, certo? Bom, e agora? Esse é o meu cilindro, né? E a parte superior dele é aqui. Então vamos buscar aqui, comando DI de distância, cliquei aqui e vou clicar exatamente onde apareceu aqui o triângulo, mostrando que em Z, na altura, ele teria que estar 27,5. Vamos lá, Move, M, Enter, né? Selecionei aqui, certinho. Isso aqui deveria estar numa polyline também, então nós vamos aplicar o Join daqui a pouco. 27,5, acho que é isso, né? Se eu não me engano, 27,5, pronto. Olha só, vamos lá, colocar de novo em Shade, né? Sombras e arestas. Ele está exatamente, vamos ver se ele está exatamente, né? Aqui, ó, VS Enter, W Enter, olha lá, ele está exatamente em cima, né? Do plano, né? Do círculo, desse eixo, que é esse círculo aqui, ó, tá? É o melhor. VS Enter, S Enter, pronto. Vamos tentar aqui, vamos transformar isso aqui em uma peça única, né? Vamos ter que unir esse objeto aqui. Vamos fazer agora o seguinte, já que nós já fizemos com essa parte do eixo aqui, nós já puxamos aqui onde será estudado aqui o rasgo do eixo. Vamos aqui, ó, VS Enter, W Enter, aqui, ó, VS Enter, W Enter, deixamos em forma aramada. E vamos lá, DI Enter, que é de distância, clico aqui e clico aqui em cima para saber exatamente a altura. Olha, está 22,5, tá?
o fato dele estar no centro, né? Tudo isso porque ele está no centro da peça, né? Então vamos lá, comando M Move, vamos selecionar aqui, certo? Selecionando e vamos subir 22.5. Ok, certo? Como é que eu faço agora para poder unir, né? Eu posso clicar em Join aqui, ó, vamos lá, vamos unir. Comando Join, se encontra em Modify, né? Vamos aqui na seta aqui novamente, vamos esconder. Agora tá Hide Menu Bar, né? Show é mostrar, Hide é esconder. Então nós clicamos Hide Menu Bar, então escondeu aquela barra, né? No caso de comandos. Voltando à nossa peça, eu quero selecionar somente exatamente a minha geometria aqui. Então cliquei em Join e estou clicando individualmente em cada uma, né? Não posso esquecer nenhuma. Lembrando que caso eu erre, né? Eu cancelo tudo e começo de novo. Eu dou o Enter, ele retrocede um comando, o Enter, um passo, né? Pronto, uma vez aplicado o comando, observe então que agora ele se encontra unido. Vamos fazer o mesmo para o outro lado aqui. Comando é o mesmo, é o Join. Né? O Join, o que ele faz? Ele vai unir, né? Ele une as linhas e pronto. Então o 3D do eixo já está pronto. O que nós precisamos fazer é o rasgo aqui da chaveta, tá? O que nós fizemos agora foi unir as linhas do eixo da chaveta. Isso poderia ter sido feito anteriormente, antes de fazer a extrusão, né? Unir ao 2D, mas acabamos deixando para fazer isso aqui agora, né? E poderia ter sido feito na primeira etapa. Feito isso, eu vou dar VS Enter, né, que é Visual Style, e vou aplicar o comando S de sombras e arestas. Vou aplicar a extrusão, né? Eu posso extrudar da seguinte maneira, já que eu busquei aqui o comando, tá vendo? Na mesma barra de comando que eu utilizei o Revolve, eu tenho essa opção aqui chamado Press Pull, tá? Press Pull, e tem a primeira opção que é o Extrude. Vamos clicar na primeira opção, clico na geometria, tá? Ó, eu não posso clicar na peça não, eu vou clicar na geometria aqui, dou um Enter, certo? E vou digitar, no caso aqui a espessura vai ser de 6, vou digitar menos 6. Isso, menos 6 para que ele não extrude lá para cima, mas sim para dentro da peça, certo? Então eu consigo, né? Eu vou selecionar aqui, só mudar de cor para você verificar aqui, tá? Ó, tá vendo? Ó? Ela tá na aresta, né? Na face aqui do eixo, né? Do cilindro, e entrou 6 milímetros para dentro, tá certo? O mesmo se dará aqui com essa outra parte aqui. Nós vamos aqui, ó, comando Extrude, essa ferramenta aqui de extrusão, seleciono, dou um Enter e vou digitar menos 6 unidades, né, que no caso 6 milímetros, né? Vou só colocar uma corzinha aqui para separar, né? Vou mostrar para vocês, certo? Agora nós vamos aplicar um comando que é o comando de subtração. Olha, são essas três ferramentas aqui que comandos que nós temos. O de unir, né, comando união, e faz exatamente o processo inverso, né? No caso nós queremos subtrair, aqui no caso ele une. Se quiséssemos unir esses dois ou esses três objetos individuais, nós aplicaríamos esse comando. Se quisesse uma intersecção entre as duas peças, seria esse comando de baixo. Mas o que nós queremos, na verdade, é a subtração, certo? De uma peça para outra, né? Clicamos aqui em subtração. Sempre selecionamos aqui, vai permanecer, né? Então o eixo ele vai permanecer. Damos um Enter. E agora nós vamos clicar exatamente na forma geométrica aqui, que vai formar o rasgo aqui, né, da nossa chaveta. Pronto, olha, tá vendo? Ele fez o rasgo aqui, olha. Para não ficar essas duas cores aqui, né? Na verdade eu quis apenas representar, mas no caso ficou
duas cores. Então nós vamos selecionar tudo e clicar em By Layer. Pronto. Tá aqui o By Layer. Então nós já temos a nossa peça 3D, ok? Tá aí pronto a peça 3D, tá tudo certinho aqui. A impressão que tá torto, né? Mas não, acho que é só impressão mesmo. São sombras, né, que tá sendo gerado sombra na peça e a impressão que dá é que ela está torta, mas não está. Vamos lá, Free Orbit e o Continuous Orbit. Certo. Bom, no final das contas a aula acabou ficando um pouquinho longa. Então nós vamos para uma próxima aula onde nós vamos agora extrair o 2D dessa modelagem 3D, certo? E aí vocês vão ver que a facilidade que é você extrair informações quando você já tem um objeto 3D, tá certo? O que eu fiz aqui foi apenas clicar aqui no Continuous Orbits, que é essa ferramenta aqui, ó, e ela faz com que a peça fique orbitando, né? Isso é muito interessante, tá certo? Então, pessoal, a próxima aula, então, vamos extrair informações desta peça 3D, tá certo? Vamos ensinar aí uma técnicazinha aí e podemos gerar algumas informações dentro desse modelo 3D, desse eixo. Até a próxima aula.